No episódio de hoje, falaremos como a paternidade foi um motor de inovação afetiva e social, especialmente quando vivida com presença, inteiramente presente, fisicamente, cognitivamente, emocionalmente. Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim e aqui nós fortalecemos laços, uma conversa de cada vez. Estou aqui com ele, consultor de inovação e estratégia, palestrante, escritor, professor, músico, colunista, pai de um campeão paralímpico. Cara, que legal isso aqui, hein, meu? E referência em paternidade do Serafim. Cara, dos palcos, empresas e como pai, meu, você é um cara completo, músico. Cara, eu achei incrível o que você falou, né, que a gente estava trocando ideia, né, que você colocou aqui que você é um músico e tal. Você falou, cara, música não é hobby. Por que você acha que música não é hobby? Uma curiosidade minha aqui já no começo aqui, que eu falei que você é músico, né? Ah, então. Pô, super prazer bater um papo com você, Rodrigo. E eu sou um defensor e praticante de uma visão de mundo de enxergar os nossos interesses e nossos talentos para jogar na vida em várias dimensões, né? Sempre fui uma pessoa que é contrário à ideia de ter um propósito, como muita gente banalizou isso. Tem um chamado divino que tem que fazer isso. Então, eu tenho vários significados. Por exemplo, ser pai e pai do Gabriel é uma das coisas mais importantes, preciosas. Mas também não é só ser pai. Sim. Tem a minha vida corporativa, executiva, consultor. Sou músico, compositor desde pequeno. E quando a gente fala que é hobby... Eu tenho um artigo que eu escrevi no LinkedIn uma vez, abaixo o hobby, com esse sentido, porque o hobby parece assim, uma coisa secundária, que você faz quando você tem tempo e às vezes você fica 3 meses sem fazer, e não pode ser assim. Remunerado ou não, música, para mim, por exemplo, é uma coisa importantíssima para o meu bem-estar, para a minha alegria, para o meu desenvolvimento. Então ela é mais do que um hobby. Fez total sentido, porque o hobby parece uma coisa realmente secundária, concordo. Adorei o que você falou. Muito bom, cara. Bom, obrigado por você estar aqui. Muito feliz com a sua presença. Um TEDx aqui, gente. Gente, temos uma pessoa TEDx aqui. Já você é o 5º ou 6º TEDx que vem aqui já no nosso programa. É muito honrado de tê-los aqui. Eu sei que o TEDx é um palco onde você tem algo que pode transformar o mundo. Pode não, né? Algo que transforma o mundo. E eu tenho certeza que a sua palestra... Qual o nome da sua apresentação? Inclusive, acho que é esse nome, não é? A força da paternidade ativa e inclusiva? É esse nome, não é? Do seu TEDx? Acho que sim. O poder da paternidade. Eu tô aqui. Mas eu falo... A força. A força da paternidade. Mas a gente lá no TEDx é legal, tem um logo, mas, cara, aqui a gente também, se alguém escutar e se transformar ou se inspirar no seu programa... Tá tudo aqui, certo também? Tão lindo quanto ou mais. Maravilha, cara. Bom, cara, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Queria que você contasse um pouquinho de como foi esse processo, contar um pouquinho do Gabriel para contextualizar, né? Eu e quem está assistindo lá em casa, para a gente se conectar aqui com a sua história, porque o Gabriel, ele tem uma deficiência, né, física, ele ele é cadeirante. Então, como que foi essa descoberta, né, desse processo, dessa sua paternidade ativa e presente com o Gabriel, uma criança deficiente? Como que foi todo esse processo? Como que isso passou pela sua cabeça quando você falou, cara, agora eu tenho que estar aqui, tenho que me entregar? Isso foi desde quando ele nasceu? Teve um processo para que o Du ele tivesse essa conscientização? Como é que foi isso? Então, eu, provavelmente como você, tinha a ideia de ser pai, assim, muito forte na minha vida. Ainda que no mundo de hoje, a sociedade, a gente vai tendo filho mais tarde, né? Eu já tive filho com 35 anos e queria ter vários filhos, talvez 2, 3, assim. E no primeiro ano, a gente nem sabia que poderia ter alguma questão de saúde. Quando o Gabriel começou a andar ali com o seu primeiro ano, é que a gente descobriu que tinha um desafio genético e que era grave, que tinha impactos prognósticos difíceis, né? De que ele não viveria muito mais que 2, 3 anos. Nossa! Uau. É um choque, né? Como qualquer pessoa. Um choque, assim. Mas... Aí, hoje ele já fez, enquanto a gente grava esse episódio, ele completou 20 anos, ele está fazendo o 2º ano da Universidade de São Paulo, ele é um bicampeão juvenil paralímpico de bote, enfim, está tocando a vida muito diferente lá do prognóstico. Dos 2 anos que deram para ele quando ele era pequeno. Gente, pois que é isso, né? E aí, isso causa uma certa transformação. Eu já, por vontade, queria
exercer essa dádiva de ser pai de uma forma presente, ativa. Não é porque ele ficou, né, tem deficiência que eu resolvi. Já era seu, já isso, queria, né? já, tipo, legal. Então, estar presente nos momentos e, enfim, na escola, nas festas, nas apresentações de escola, no dia a dia, na tarefa de casa, já faria isso espontaneamente, né? Até porque meu pai, por exemplo, sempre foi presente na minha vida, enfim, o exemplo que eu tive e a minha própria essência. Quando o filho tem uma questão de deficiência, isso pode te levar. Muitas famílias, né, se desestruturam, muitos pais desaparecem, né? Triste a estatística brasileira. Mas para mim era assim, eu vou estar mais presente porque você precisa, com rotinas ali, né, de físicas, de acompanhar, de dar banho, de levar no banheiro, enfim, maior. Eu só fazia estar mais presente ainda, mas já é uma... Já era algo seu. Meu, né? No episódio 37 com o Rogério Lima, ele esteve aqui e ele é um pai de uma criança autista e ele falou exatamente sobre esse ponto, que muitos pais, eles somem quando eles descobrem seja uma neurodivergência, uma deficiência no filho, eles somem, eles simplesmente... E o pai, infelizmente, né, dentro do número que ele trouxe, é o que mais faz. E aí ele até traz um dado lá específico no podcast, falando que, infelizmente, o pai ele tem um pouco ainda até dessa, entre aspas, né, facilidade em fugir. A mãe não consegue, mas o pai foge. Aí eu falei, cara, você falando isso agora, então vai lá, né, quem se achar interessante esse dado, vai lá assistir o episódio 37, eu vou deixar no link aqui também, para vocês assistirem, porque ele fala muito dessa conexão, dessa descoberta também do filho, nesse processo. E para você, teve algum momento que você falou, poxa, isso não é mais opcional para mim, isso é, além de estar presente, eu preciso compartilhar dessas experiências com o Gabriel, até para ajudá-lo nesse processo de inclusão, porque eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Porque nós queremos que os nossos filhos sejam pertencentes. Como é que foi esse processo para você? Você participava de tudo com o Gabriel? Você, sua esposa, naquela época, vocês participavam de todos os momentos? Vocês conseguiam trazer essa inclusão para ele como algo mais orgânico ou foi muito difícil nesse começo? Como foi esse processo? Eu vou te dizer assim, que eu acho uma mensagem importante para quem não tem filho, né, com deficiência, né, tal da paternidade típica, né, quem é, e talvez não saiba, porque não tem o conhecimento, não convive, né. Não convive. A primeira coisa é, quando você tem uma relação assim, uma situação, isso não é um decreto à infelicidade, não é um sacrifício, não é um fardo, um peso. Quem não convive muitas vezes é. Então, eu me lembro, antes de ter filho, olhava a sociedade, você via alguém cadeirante, o pai, geralmente, nossa, mas que desafio, que tristeza que essa família tem, que esse pai tem. Se você vive isso, você descobre que não, isso não é simplesmente a vida. Sim. A vida com características diferentes, mas todo mundo tem conquistas, todo mundo tem seus sofrimentos diversos, né? De inclusão, de bullying, de, enfim, desafios profissionais, de drogas, de ser rejeitado, pertencer. Todo mundo tem. Vive, conquista, realiza, vibra e sofre. A gente é igual, né? Pessoas com deficiência, pais, famílias, é igual. É diferente porque vai exigir ali um cuidado maior, algumas rotinas de saúde, algumas questões de acessibilidade. Sim. Mas é uma boa mensagem. Ninguém ali quer ser visto como super-herói, superação. Tal. Embora todo mundo que faz isso, inclusive amigos, fazem isso com carinho. Né? Serafim, cara, você é um pai incrível, Eu falo, cara, não, eu sou que nem você, Rodrigo. Tipo, é a vida. E o Gabriel, a gente tá lá, 1000 momentos felizes. Acorda, vai, toma café, joga, vai pra escola, viaja com a escola, tira a nota boa, vai treinar. Né? Ele vive. É a vida, né? Com características diferentes. Acho que todo mundo do universo de pessoas com deficiência querem essa questão, assim. Não nos vejam como coitadinhos, como sacrifício, como olha só que superação. Essa é uma grande bandeira, né, das pessoas. Então, cara, somos como um mundo diverso. Sim. Um é preto, um é branco, um é gordo. A gente tem essa característica ali. E a vida, né? Então, esse acho que é um bom concordo. Começo de conversa. Concordo. É claro que, na pergunta que você faz,
o mundo não está exatamente adequado e preparado, seja na aula para ter exatamente a inclusão, a aula de educação física, aí quando vai no restaurante, no shopping, às vezes não tem a vaga, não tem a rampa, não tem, enfim, mil coisas, em várias questões de deficiência, né? Diversas. E aí a gente está óbvio que desde sempre, quando a gente vai com o Gabriel, a gente vai tentando driblar ou vai buscar. Se planejam talvez um pouco mais. Eu posso fazer uma conexão muito rápida com isso que você falou agora, adorei o que você falou, que de fato é igual todo pai com filho, né? Por exemplo, quando eu vou com a minha filha em determinados lugares, esse lugar eu consigo ir porque eu consigo lidar com ela ali no momento, para que seja para comer, seja para fazer as coisas. Em casa também nós temos a nossa rotina, vocês criaram a rotina de vocês e por aí vai, né? E hoje o Gabriel vive a vida da mesma forma que outras crianças também vão viver, vão crescer, vão se desenvolver. Eu acho que é muito legal essa sua visão, porque você traz uma simplicidade para essa discussão, porque eu acredito que a sociedade também não está preparada. Não só para a questão do Gabriel, tá? Para outras questões também, seja para crianças neurodivergentes, que já vieram vários pais de crianças neurodivergentes aqui e falam sobre essa questão da sociedade. Por exemplo, uma criança autista que tem uma estereotipia de balançar o braço, de às vezes falar um pouco mais alto, de gritar, as pessoas olham feio, pedem para a criança se retirar, pedem para o pai, você pode pedir para o seu filho se retirar, ou criam métodos de controle para que aquela criança ela se enquadre dentro de algo que a sociedade pede. Né? E quando você traz desse olhar, Gabriel é o meu filho e a gente teve que se adequar ali, mas a vida segue. Segue. E a vida segue. Eu entendo que existam os desafios, mas eu adorei, cara. Achei muito, muito bom. Acho que até essa sua cabeça muito conectada à inovação, né, te traz também uma visão de futuro, de saber que, cara, eu vou dar aqui pro meu filho o que ele precisa, que é a minha presença, meu amor, meu carinho, meu afeto, e as outras coisas vão acontecendo. Que acho que é como todo pai, vamos falar aqui pro pai só, né? Todo pai deveria fazer, cara. Vou dar aqui o mínimo, que o nosso mínimo é o máximo que a gente pode dar naquele momento. É isso que eu faço, por exemplo, com as minhas filhas. Quando eu tô com elas, eu tô com elas. Hoje de manhã mesmo, eu acordei, aí a minha mais nova falou, pai, eu quero pão de chapa, ela fala. Falei, tudo bem, eu vou lá buscar um pão de chapa pra você. Fui lá na padaria, peguei o pão, fiz o pão, ela sentou do meu lado, subiu, fizemos o pão junto. É uma experiência. Então, nós podemos criar essas experiências com os nossos filhos, mesmo em coisas muito simples. Que eu acredito que seja esse o caminho que você fez também, né? Total. E assim, quando há as possibilidades como pais, assim, a gente vai ajudando. Então, quando entrou na escola, a gente foi procurar algumas escolas. Algumas escolas não estão preparadas. Você que atua e tem escola... Algumas estão, algumas querem acolher, outras não. Então, você vai escolher qual? Aquela que não quer? Não. Escolhe uma bacana, que se alinha. Aí, quando a gente entrou numa escola Waldorf, né? Desde sempre, lá meu filho estudou em uma escola Waldorf. Mas poderia ter estudado no Porto Seguro, onde eu estudei. Não importa. Dá para ser feliz em várias coisas, depende de cada um. Quando ele foi, era uma escola quase que na região rural de Campinas, estrada de terra, e quando chegava lá era vários blocos num gramado que era uma trilha de grama na terra. Bom, cadeira de rodas, era o único cadeirante, né, da escola. Como acontece hoje ainda, muito pouca gente nos lugares. Mas a escola foi lá e não, a gente vai fazer uma rampa de concreto para ser acessível, etc. E fizeram para ele? Fizeram para ele e para todos os que viessem depois. Perfeito, eu ia falar isso agora, porque quando faz... seja para qualquer tipo de criança típica, acaba fazendo para todo mundo, né? Claro. Você cria novas possibilidades, seja de acesso, ou seja de qualquer outra coisa, de acolhimento, né? Que legal que fizeram isso. Eu fui na festa junina desse ano, depois que o Gabriel já saiu da escola, mas a gente às vezes volta para comemoração. Eu vi lá uns 4 cadeirantes agora. Interessante. Então que ele abriu o caminho, mas a escola... Então ali a gente ajudava a negociar, a trazer a reivindicação. Aquela aula, aquela educação física. O pessoal vai jogar futebol, sei lá, ele não vai poder jogar. Então o que ele pode fazer nesse tempo? Se a escola estiver disposta, ela vai lá. Então, nessa hora, vai fazer alguma outra coisa, tal. E lá para frente, você vai preparando o teu filho para ele também ter as condições, porque nem sempre eu vou estar junto lá para reivindicar por ele, etc. Né? Então, por exemplo, ele está na USP, e lá no prédio de letras, ele às vezes precisa usar um elevador. O elevador sempre quebra, quase sempre quebra. Aí ele não consegue descer lá para o lugar da aula. E no passado, a gente às vezes viaja, fomos para Alemanha, sei lá. Então, cara, você chega lá em Frankfurt, o elevador do metrô tá quebrado. O que a gente fazia? Cara, pega no braço, desce.
Aí agora eu falava, Gabriel, você quer, cara, para não perder aula, você quer que eu pegue, desça com você e tal? Assim, a gente consegue, porque a gente sempre dá um jeito. Sim. O negócio é a gente dá um jeito. E ele falou, não, pai, a gente tem que ir lá, vou reivindicar na secretaria, porque assim, a gente não pode ficar sempre cedendo. A gente tem que levar... Pensamento crítico. Para que a estrutura se adeque a nós. Não a gente ter que ficar fazendo concessão e sendo carregado no colo o resto da vida. Achei lindo, porque lá atrás eu como pai ajudava e intercedia, mas eu nem sempre vou estar aqui. Então a gente prepara um adulto, né, um jovem adulto, que ele vai reivindicar. Muito bom, né? E você é o melhor exemplo no final do dia, né? Você é o melhor exemplo, porque nós, né, nós como pais, somos o principal exemplo da criança, principalmente na primeira infância. Se a gente pega ali, a gente vai quase até o segundo setênio da criança como sendo realmente a figura principal, né? O pai, a mãe, os avós, em alguns casos, né? É nem sempre a figura de apego. E quando nós temos essa conexão, esse exemplo que nós passamos para os nossos filhos, seja de reivindicar, de se posicionar, eu sempre falo aqui que eu quero que as minhas filhas elas sejam mulheres empoderadas, que elas falem realmente o que não gostam, o que não gostam. Eu falo para Ana. Às vezes a Ana fala, eu não quero falar tal coisa para você, senão você vai ficar chateado. Eu falei, não, fala. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se posicionar. Se algo não está bom para você, você me fala e eu vou lá e vou falar para você. Não, é assim, é tal. Aí ela usa isso contra mim às vezes, mas tá tudo bem, né? Tem 5 anos, né? Vamos lá. Vai dar certo. Mas é incrível, porque até os 10 anos nós somos a figura principal dos nossos filhos. Quando bate o 11º, 12º ano, eles vão buscar a conexão com os pares. Então eles vão buscar os amigos na escola, vão buscar internet, né? Até no episódio anterior ao seu, 64, esteve aqui o professor Luiz, que é o Olha Professor, ele tem um canal, ele fala com muito adolescente, ele brincou, né? Ele falou, cara, alguns adolescentes me encontram e falam que eu sou pai digital. Ele falou, cara, é horrível isso, porque se ele tá me buscando como uma figura paterna, quer dizer que ele não tem o pai na casa dele. Aí eu brinquei com ele e falei, cara, que bom que é você, que é um cara afetuoso, um cara que tem bons conselhos, porque hoje o que está acontecendo, por exemplo, na internet e com acessos e tudo mais, você sabe disso que você fala de inovação, cara, assim, tá uma coisa louca, tipo, uma coisa totalmente descontrolada. Quem são as referências dos nossos filhos? Que bom que o Gabriel tem você como referência, espero que a Ana e a Clara tenham, eu e a Mayara como referências até uma boa parte da vida delas, para que quando elas precisarem acessar ali o histórico, né, o banco de dados de valores, de princípios, opa, isso aqui é estranho, isso aqui pra mim, acho que é isso, né, como o Gabriel falou, cara, não, a gente não vai ter que ficar aceitando esse negócio, né, achei muito legal. Cara, você fala muito de inovação, né, você é um executivo aí que traz esse tema para as pautas, como que isso se conecta com a paternidade? Como que você consegue, como que é para você inovar dentro desse universo de paternidade que hoje nós falamos de pais que estão ausentes, pais que não são presentes, pais que não querem participar, porque falamos aqui também em outros episódios, o pai ele tem, entre aspas, essa possibilidade de não querer participar, a mãe não consegue, então o pai pode. Como é que é esse negócio da inovação? O que você pode pegar de inovação que você conhece como conceito e paternidade juntar esses dois temas? Caramba, é um exercício de criatividade lá que a gente fazia de oficina, né? Abre o dicionário e pega lá, paralelepípedo, abre outro lá, né? Ser humano, junte... Gostei disso. Vamos fazer na escola isso aí. É um exercício antigo lá. Mas o que eu gosto de definir assim, porque inovação é um processo de criação de valor que gera resultado. Tá. Se na tua escola você muda a metodologia ou cria uma dinâmica e que vai ter um impacto no aprendizado, você está inovando, você está transformando, né, uma mudança que gera um impacto. Mudança essa pode ser grande, pequena, e a gente pode aplicar em qualquer processo. Se você é um médico, uma médica que tem lá aquela fila gigante, a pessoa fica 2 horas esperando, você fala, olha, eu tenho uma inquietude aqui, isso aqui está ruim, eu não vou fazer eu vou criar um processo de organizar melhor essa... Você faz alguma coisa, manda no WhatsApp, coloca IA, alguém liga e fala, não vem, Rodrigo. Isso já trouxe um resultado que é uma satisfação melhor. Enfim, todo mundo pode fazer. O padeiro pode, a advogada pode, o professor de educação física, todo mundo pode melhorar ou transformar o que ele está fazendo que tenha uma oportunidade ou um problema para corrigir. Quando a gente coloca na linha, assim, se fosse uma soma... Inovação está aqui no final, que é já gerando um resultado, né? É a transformação já implementada gerando o resultado. Ela começa com criatividade.
Começa, na verdade, ali uma coisa até antes, que é um certo inconformismo, uma inquietude de melhorar alguma coisa, mudar alguma coisa. Vou sair aqui do sofá, vou fazer tal coisa. E aí, depende de onde você está, tem uma motivação, uma vontade. Eu quero melhorar tal coisa, fazer um produto, lançar uma aula diferente. É isso aí, né? Essa inquietude de fazer pega a criatividade de, como eu faço isso? E aí, existem as técnicas, mas normalmente a gente não faz pensando na aula, na técnica. Você faz espontaneamente. Orgânico, porque né? todo ser humano é criativo porque é coisa da espécie. Desde os primórdios, quando a gente ia lá e pegava uma pedra e lascava, e fazia uma ferramenta, e fazia o fogo, e criava um sapato, uma roupa. Então a gente, como espécie, todo mundo vai combinando, vai associando, vai testando, experimentando conhecimento. Então, a criatividade está antes, né, nesse processo que leva à inovação. Eu, na minha vida, sempre fui espontaneamente alguém que praticava e gostava desse resultado criativo. Sim. Então, seja na escola, tinha que fazer uma tarefa, uma redação, eu aplicava, que eu gostava de pensar, se eu fizer uma história falando do Rodrigo, quando ele usava a imaginação na redação. Uma tarefa que podia ser, muita gente, automaticamente vou fazer qualquer coisa, eu vibrava com aquele negócio. Tinha um piano em casa, eu ia lá, fui aprender de ouvido e tocar música. Você aprendeu a tocar piano de ouvido? De ouvido, ia lá. Caramba, meu. Tocar sozinho. Diferenciado. E aí, assim, tem o aniversário da tua mãe, quando era pequena. Eu ia lá e fazia um coração, recortava uma casinha e o presente era feito por você. Um cartão, sim. Só que ao invés de pegar um papel e escrever lá tal, eu fazia um desenho, colava. Não era muito hábil nisso, mas fazia. Ou seja, essa é a criatividade que você leva para a tua casa. Então, você falou que tem um cachorro, eu tenho um gato. Meu gato tem 20 apelidos, para vários contextos. É o uso da criatividade, é a variação, você coloca o nome... E ele ouve os 20? Não, ele não responde para praticamente... 19. Escuta um. Mas é assim, para que eu faço isso? É isso, eu faço uma variação, eu crio, eu faço um negócio carinhoso, eu faço um negócio bravo, eu encho o saco do gato com alguma... E é isso, e você faz com o seu cachorro. E aí, quando a gente vai fazer uma receita de domingo na cozinha, você fala, e se eu fizer isso e colocar este tempero que eu nunca misturei? Então, a criatividade que vai levar à inovação depois, ela é algo super presente nas grandes e pequenas coisas da nossa vida, inclusive na paternidade. Inclusive esta vontade e esse olhar de fazer estimular com o Gabriel essa forma de ver o mundo. Então vamos lá fazer tarefa, por que a gente faz assim? Vamos fazer um programa de fim de semana. Cara, que tal fazer tal coisa? E não dá para subir, mas cara, como é que a gente faz para você ir lá na caverna em cima da pedra? A gente dá um jeito, improvisa e faz uma gambiarra, que é a criatividade aí. E faz, e ele vai, e ele vê, ele sobe na montanha, ele assiste. E vamos compor, e aí ele foi fazendo isso na escola e torna tudo assim mais leve, mais divertido, mais curioso, e essa relação de pai e filho também para esse tipo de vida, né? Muito mais conectado. Eu adorei o que você falou da criatividade leve à inovação e do exemplo que você trouxe sobre o processo, né? Que é querer fazer uma mudança que gera impacto. Então, dá pra gente ser inovador, dá pra gente fazer coisa diferente na nossa paternidade como seres humanos, seja no autoconhecimento, na busca por informação, na busca pela conexão com os filhos. Eu até comento aqui, vieram já alguns pais aqui, algumas mães, falavam da dificuldade de se conectar com os filhos, de sentar no chão e brincar, mas tenta achar uma coisa que te faz bem, né? Por exemplo, eu tenho uma coisa lá, que eu já falei em vários episódios aqui também, o Lego. Eu adoro o Lego. Nossa, eu sou assim o cara do Lego, tá? As minhas filhas têm uma caixa assim. Então, às vezes elas trazem as brincadeiras que não tem nada a ver com o Lego. Eu encaixo o Lego na brincadeira. Porque aí a gente fica, sei lá, teve um dia que a minha filha ganhou uma boneca de aniversário, e ela era uma boneca de veterinário, e ela falou, pai, ela podia ter um veterinário. Eu falei, vamos construir um veterinário de Lego, mas a boneca é desse tamanho. Então, para construir, ficamos o sábado inteiro, nós três, eu, a Ana e a Clara, colocando pecinha por pecinha. E a gente usando muito essa nossa conexão, esse nosso momento. Então eu vou trazer aqui a criatividade e essa vontade de querer mudar para esses momentos de conexão. E você fala sobre a economia de cuidado, né? Eu queria que você explicasse o que é a economia de cuidado e como que pode transformar não só a casa,
mas também as empresas, também as políticas públicas. Será que a gente consegue fazer uma conexão com tudo isso? E usar a criatividade para tecer essa ideia? Amarrar tudo na panelinha. Economia do cuidado, eu já de alguma forma vivia, praticava, você também, mas não sabia exatamente a ideia do conceito, né? E aí hoje tem estudos de Organização Internacional do Trabalho, pesquisas que falam que são as atividades. Economia do cuidado se refere às atividades de cuidar de pessoas e de ambientes, né? De coisas. Então, o cuidado direto é esse. A gente cuida dos filhos, dos bebês, depois eles crescem, crianças, aí pessoa com deficiência, pais, avós, mais idosos que precisam de cuidado. Então, esse cuidar direto, isso é uma coisa... Que coisa mais preciosa do que essa, do que cuidado? Mas na nossa sociedade é um pouco negligenciado. Sim. Primeiro fica assim, isso é coisa da mãe. Perfeito. E as mulheres dedicam quase 4 vezes mais tempo ao cuidar do que homens. Sim. Por estudos e pesquisas. Mas por quê? É um papel histórico lá atrás, quando o Homo sapiens, aí a mulher que ficava com o filho. Tudo bem, mas no século XXI, né? Essa disparidade entre os gêneros, onde a mulher é que cuida e o pior, ao cuidar, é visto ali pela sociedade como uma obrigação. E cuidar da casa também, né? Que obviamente vem se transformando nos últimos tempos, mas ainda tem esse peso, né? Quem cuida da roupa, né? Da comida, da geladeira, do lavar, né? Sei lá, arrumar as camas, é a mulher. Exatamente por quê, né? Então, aí eu fui estudando um pouco mais, tendo esse tipo de contatos, convidado para alguns debates desses de fóruns de recursos humanos, de gestão de pessoas, e o pessoal me chama muitas vezes por ser um homem, né? Porque geralmente esse é um papo que as mulheres falam e reclamam e sofrem, mas vão trazer um aliado que é um homem falando, e por quê? É um homem que exerce essa paternidade ativa e mergulha nas atividades de cuidado com gosto. Então, quando eu me casei e antes disso, eu morei muito tempo sozinho em República, então eu cuidava de mim, eu fazia minha comida, comprava minhas coisas, arrumava minha cama, lavava, então, vivia. Por que ao casar, de repente, eu vou parar de fazer isso? Mas existe, não sei como foi para ti lá, né? Mas existe até as próprias mulheres, por mais que elas queiram se empoderar, às vezes ela tem uma herança tão forte que... É transgeracional esse negócio. Né? Então, há muitas gerações. Mesmo casando lá e querendo participar, tinha alguns campos bem reservados, assim. Cozinha não entra aqui, que a gente que resolve. Cuidar do filho quando ele está doente, gripado, também deixa que eu cuido melhor e talvez cuide mesmo, né? Mas eu estava ali disposto a cuidar, lavar louça, varrer, levar meu filho acompanhar, levar na consulta. Isso é muito legal. E depois que eu acabei me separando, né? Já faz, sei lá, uns bons 9 anos. Aí eu dedicava metade do tempo, fiquei eu e Gabriel. Então aí eu aprendi a cozinhar melhor ainda e cuidar dele, mesmo quando eu estava com febre, dor de cabeça. E achava isso muito transformador. Porque se você faz isso, você vê o valor dessas coisas. Não tem nada mais importante. A reunião corporativa, que a gente tantas vezes participou, ela é muito importante. É claro que você tem que estar lá. Mas ela não é sempre mais importante para você deixar teu filho doente em casa, ou teu pai no hospital, lá na UTI, você... cara, não tenho tempo, porque eu tenho uma reunião muito importante. Sempre. Aí vou viajar e seu filho vai na apresentação do teatro, do jogo, do balé. Você viajando em reunião. Assim, eu defendo que a gente tem que fazer só olhar a família e esquece. Não, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que se dedicar, etc. Mas é um desequilíbrio gigantesco, né? Sim. Então, assim, muita gente faz isso. E depois percebe que o que fica na vida é a família, né? São as pessoas. Mas você perdeu seu pai, você não acompanhou ele nos últimos anos, seu filho, você não viu ele crescer. É uma distorção muito grande. Então, eu aprendi e tento levar essa mensagem para a gente equilibrar. Não é para esquecer as dedicações e tal, mas é o equilíbrio. Sim. E além do equilíbrio, eu acho que é uma coisa muito importante. Quando você está envolvido em atividades de cuidar, você se transforma, você fica mais sensível
como as habilidades femininas, né? E falam da maternidade. Você faz gestão de várias coisas e é mais empática, é mais sensível e cuida de 1000 coisas ao mesmo tempo. E sabe a realidade das coisas, né? Sabe dos sentimentos, das discussões, sabe o preço do litro do leite, sabe quanto, enfim. Se você só tá nas reuniões de terno e gravata, você não sabe da vida real ali um pouco. É verdade. Então eu acho que quando você se dedica, você se torna uma pessoa também melhor. Se você quiser, claro. Você se torna uma pessoa melhor. E será um líder melhor. E será um CEO, CMO, sei lá o quê, melhor. Porque você não está numa bolha que desconhece muito da vida real. Sabe muito dos frameworks, das tecnicalidades, mas você não sabe da vida real, não sabe das relações, não sabe o que acontece no mundo da vida. Nunca pegou um ônibus, não sabe, não conversa com pessoas fora da sua bolha. Então, perfeito. Aí você faz isso, você fica melhor, você fica mais criativo, mais inovador, mais sensível, mais empático. O que eu achei incrível é que você acabou de responder a próxima pergunta que eu ia te fazer, que eu montei aqui no roteiro, mas faz parte, porque é uma conversa que é sobre um tema que acho que para você é muito importante e para mim, cara, assim, você tocou num tópico agora que foi bem sensível, porque o que eu via, né, no meu momento de liderança, numa empresa, uma corporação, uma empresa americana, é que não existia muito isso. Eu era muito diferente dos demais líderes. E eu tive essa percepção quando minha filha mais velha nasceu. Porque eu queria me tornar um pai melhor, eu fui estudar sobre como me tornar um pai melhor. Aí eu descobri que para ser um pai melhor, ou melhor, para ser um bom pai, eu tinha que me conhecer primeiro. Então eu fui fazer um processo de autoconhecimento profundo. Foi doloroso, não foi legal, foi difícil, mas eu fiz. E aí o que eu descobri depois, eu falei, cara, isso aqui não é só para minhas filhas, é eu como um ser humano impactando o mundo. Isso. E eu comecei a impactar as minhas relações. Eu comecei a ser mais empático, eu comecei a entender mais a outra pessoa que estava lá do outro lado, até numa relação de conflito, né, onde pessoas vinham, às vezes, até mim, e eu percebia que a pessoa estava muito ativada. A primeira coisa que passava pela minha cabeça, por que ela está assim? Eu falei, alguma coisa que ativou essa pessoa, que engatilhou essa pessoa. Eu simplesmente não atendi aquilo como um ataque direto ao Rodrigo, mas sim a algo que a pessoa está passando com ela mesma ali, que ela não está conseguindo se resolver. E aí eu falei, poxa, acho que eu posso regular essa pessoa. Eu posso usar o que eu estou aprendendo nas minhas formações aqui como pai para acolher, de alguma forma, essa pessoa. Então eu comecei a acolher. Acolher sentimento, ideias, comecei a acolher conflitos para entender como é que eu poderia ajudar naquele processo. E aí eu fui descobrindo que, falei, cara, isso aqui é para o mundo inteiro. Essa nossa sensibilidade, que eu também não colocava isso como uma economia do cuidado, né? Não colocava isso nessa caixinha. Falei, todas as empresas tinham que passar por essa trilha. Tem uma empresa muito legal chamada Aldeia. Ela leva um tema chamado educação parental para empresas, entendendo que as pessoas precisam se conhecer sua criança interior e também fazer um processo de conexão entre trabalho e família, como você falou, para exatamente buscar um equilíbrio, né? A gente sabe que essa palavra equilíbrio é uma palavra complexa, mas eu concordo com você, não pode ser nem muito um nem muito outro. A gente tem que tentar ali ficar trafegando nos dois mundos, desde que a gente consiga, quando estou trabalhando, agora estou 100% no trabalho, estou focado, estou direcionado, vou entregar, vou fazer as minhas entregas, e quando eu estou com a minha família, 100% com a minha família, sem celular, ouvindo, escutativa, conexão, olho no olho, brincando junto, ouvindo, interpretando, falando, e tudo aquilo, todos os sentidos ali. E aí a gente começou a perceber, essa pessoa me convidou para fazer algumas palestras em algumas empresas, e eu percebia que vinha muitas mulheres para essas agendas, né? Eu lembro até que eu fui fazer uma palestra no passado do Dia dos Pais, numa grande empresa, e aí eu cheguei e falei, como é Dia dos Pais mesmo? Porque eram 40 pessoas, 35 mulheres e 5 homens. Eu falei, eu acho que aqui, eu acho que as pessoas estão conectando muito essa questão do cuidado ainda para a mulher, acho que direciona muito isso para a mulher. A Nicole Amorim esteve no episódio 62 aqui com a gente, ela é uma psicóloga perinatal. Ela prepara casais ou pais, né, homens e mulheres, para terem um filho, ou quando eles estão com filho, nesses primeiros momentos ali, muito uma questão mais psicológica. E ela falou que o cuidado é coisa de ser humano. O cuidado não é coisa da mulher ou do homem. Aí eu percebia nessas empresas que eu ia que as mulheres estavam preocupadas com o cuidado. E aí comecei a trazer para essas mulheres ou para aquelas pessoas que estavam ali o quanto era importante esse cuidado para o funcionário, o cuidado para o amigo, para o par,
para outras pessoas da empresa, e aí começou a transformar. Eu lembro que a primeira tinha 5 homens, na segunda tinha 10, aí a coisa começou a mudar um pouco a equação, porque eu fui mudando essa linguagem para trazer esse aspecto de falar, galera, eu não estou só falando aqui, é importante a casa, mas eu estou falando aqui como ser humano. Sim, A gente está falando como ser humano, porque né, eu tenho uma camiseta, não vim com ela hoje, mas eu tenho uma camiseta que é Paternar Transforma o Mundo, que é da Âmaga. Cara, como você falou isso também, como nos transforma. É demais. Nossa, mas muito, cara. Eu ia te perguntar, minha próxima pergunta era, quais foram as habilidades que você adquiriu quando você se transformou? E acho que você já falou de algumas, né? Você falou de empatia, você falou que você foi muito mais cuidadoso, né? Acho que a escutativa, né? Que mais que você tem como habilidade que você desenvolveu? Amarrando com o que você falou agora há pouco, porque o processo importante da nossa expansão ali como ser humano, que a gente tem essa tendência, né? De evoluir, de amadurecer, de se transformar ao longo da... Não estagnar e congelar. Passa pelo autoconhecimento. Qual é a primeira parte de tudo? Autoconhecimento, né? E que pode ser doloroso, como você falou, talvez, né? Mas, e tem N caminhos, hein? Você pode fazer terapia, você pode ir para religião, você pode ter... Tem várias possibilidades. Filosofia, estudar filósofos e pensamentos, enfim, 1000 coisas. E eu sempre tive esse processo meu ali de autoconhecimento, que é importante para você saber onde você está, o que, né? Enfim... Quando você, nas organizações onde eu trabalhei muito tempo, né, por exemplo, uma outra empresa americana, ela até tinha, no meu universo, né, não significa que todas as pessoas que trabalharam, mas no meu universo ela tinha até uma busca por um tal equilíbrio. Então, mesmo trabalhando e tendo minhas reuniões, viajando... Aniversário do Gabriel na escola. Na Waldorf tem um ritualzinho no dia de aniversário, bem simples, mas tem. Eu saía do meu trabalho da cidade, ia lá na outra cidade, na escola, no meio da tarde, estava presente, voltava pro trabalho, enfim. E isso era ok, assim, de alguma forma. Então, eu sempre tentei buscar esse equilíbrio, por quê? É importante, eu já achava, isso é importante, eu quero estar presente neste dia, neste ritual, nesta apresentação do teatro, sei lá o que, nessa festinha. Acho que eu faltei em uma única festa dessas de muitos anos de escola, uma que eu estava viajando, não pude, mas todas as outras eu acompanhei, eu vibrei, eu estava lá presente. O que é importante. Nossa, super. Né? Então, aí o fato da paternidade, obviamente, vai te transformando, primeiro porque... Num mundo muito narcisista, muito egocêntrico, a gente está lá, é sempre selfie, etc, posto e tal, que no final é importante ali para a regra do jogo, para ser visto, né, para gerar... Algoritmos. E oportunidades de convites, empregos e... Ok, mas um filho é o outro. Por um minuto você talvez pare de pensar só em você, no seu vontade, né, na sua vontade, no seu impulso. Concordo. Eu tenho aquela festa para ir, eu preciso. Não, cara, às vezes você não vai na festa porque seu filho tá doente, você precisa ficar com ele. Sim. Ah, poxa, eu queria fazer. Cara, isso aqui não é, você vai dar pro seu filho, né? Você quer... É um bom esforço para te fazer pensar um pouco, não só narcisisticamente, mas no outro, né? E obviamente, todo mundo, ou quase todo mundo que é pai, sabe? É um amor incondicional ali, fortíssimo, que você tá lá para dedicar para uma outra pessoa. Acho que esse é um passo muito importante de transformação também, né? A gente está mais aberto, né? Saindo um pouco de si. E você, não sei se isso trouxe para você também, mas quando eu me conectei, quando fui pai, toda essa transformação, o que me trouxe foi uma palavra chamada vulnerabilidade. Comecei a ser muito mais vulnerável. Então, eu me emociono, eu não tenho problema em falar de sentimento, inclusive falar para as minhas filhas sobre sentimento e conversar com elas, né? E às vezes a Ana me vê um pouco mais quieta, ela fala, pai, e aí, por que você está triste? Então ela vem de forma curiosa, né? De forma muito espontânea, querer saber o que está acontecendo comigo, porque lá em casa a gente já nomeia tudo. Então, quando elas estão bravas, você está brava, né? Então, a gente ajuda também elas a nomearem. E eu acho que isso, essa vulnerabilidade de falar, filha, desculpa, eu errei, é também algo muito rico, que a gente aprende na nossa casa e isso transborda para qualquer tipo de ambiente. Seja para um ambiente de relações pessoais com outras pessoas, seja para um ambiente profissional. Né? Então, chegar na empresa e falar, poxa, eu errei porque eu fiz... Eu nunca tive problema na empresa e falar, gente, eu errei. Eu errei, eu falhei.
né? Realmente eu não consegui entregar isso que nós tínhamos expectativa. Que em alguns momentos para mim era um pouco dolorido, mas eu entendia muito bem que era um processo, né? E eu fui quebrando esse processo, fui quebrando. Muitos pais que estão nos ouvindo lá em casa, agora, ou assistindo, se estiverem pelo YouTube, estão pensando, pô, esses caras estão falando um monte de coisa aí, eu nem comecei ainda, eu não sei nem o que eu faço. O que você poderia falar para esses pais como um caminho ou primeiros passos para que eles sejam pais mais presentes, não só fisicamente, mas emocionalmente também? Tá aí, olha, o exercício da paternidade, ele é extremamente transformador, né? Sim. E é uma relação de amor e de aprendizado, pai e filho, que eu venho... Primeiro, tem uma coisa que eu queria falar também que é importante, assim, o fato do Gabriel, no caso, ele ser uma pessoa com deficiência, foi muito mais forte ainda de transformação, além da paternidade em si, porque ele me jogou saiu de uma bolha, porque minha vida, grande parte dos lugares onde eu andei, na minha própria família, não tinha pessoas com deficiência. Uhum. Como muitas vezes não tinha pessoas pretas, como muitas, enfim, é um negócio homogêneo ali e tal, no lugar onde eu vivia. Uhum. E é muito forte você começar a viver e estar num grupo ali minorizado, com vários desafios, como vários grupos têm esses desafios. E conviver aquilo também te transforma, porque você também vai perdendo um pouco do que era importante. Você fazer ser o diretor mundial da galáxia e ganhar e ter carros, etc. Não, é muito mais importante você estar ali com o momento com o teu filho e apoiando, como eu, jogar bote com meu filho e ajudar ele talvez a num sonho paralímpico. Uhum. Então, se tem aquela intriga, aquele conflito em tal lugar, na empresa ali, num dia a dia, você fala, cara, o que é mais importante? Este cara que foi um assediador e tem um comportamento ou o medo do meu filho ter que fazer uma cirurgia lá? As coisas começam a ficar numa ponderação diferente. Você não precisa necessariamente ter um filho com deficiência, mas de alguma forma, né? História. Você precisa fazer aquela viagem, ou tá naquela festa, ou você fica com teu filho. Então, essa visão de mundo, do que é importante... Prioridade, né? Eu acho assim, todo mundo que quer ser pai devia ser pai ou não ser pai. O que é importante na vida para a gente se desconectar um pouco das coisas ilusórias e né, materiais ali e tal. Não estou falando para fazer voto de pobreza e viver, né, não é isso, mas né, você entende. Entendi. O que é importante? Isso é muito importante. Todo mundo que escuta, que querem se preparar para a sua vida. Se não tiver filho, também. Mas se tiver filho, a paternidade deve ajudar esse movimento. Quando eu fui para o Comitê Paralímpico, nos últimos 4 anos, a gente convive com muitas famílias, né? Cara, conviver com muitas famílias que vivem esse exercício e todo mundo levando a vida, como eu te falei, ninguém é coitadinho ali e tal. Todo mundo com seus desejos, suas lutas, suas conquistas. E são diferentes das do Gabriel, as deficiências, etc. Então, é muito mais potente do que fazer um MBA sobre inclusão, ou ESG, sei lá como falam, de sustentabilidade. Porque você viver, é você sair da bolha e conviver e conversar com um moleque que tem paralisia cerebral e que é inteligente pra cacete e que entende muito mais de tecnologia do que eu, por exemplo. Saber de cada família e as conquistas. É altamente transformador, né? Então, para qualquer pessoa, de novo, pais, assim, mas além da paternidade, quando a gente sai da nossa bolha e começa a conviver com o outro, com o diferente, nesses universos, e pode ser de pessoas pretas e né, de situação mais vulnerável social ou de religião, num mundo tão hoje cristalizado e polarizado, cara, é altamente transformador. Nossa. Isso é importante para a gente ser um pai, mas para a gente ser um cidadão, um ser humano mais decente, para contribuir para um mundo mais harmonioso, colaborativo. Né? Não, e você falou de diversidade. Quanto mais diverso a gente busca, ambientes mais diversos, mais a gente consegue expandir nosso nível de consciência. Aí a gente entende o outro. Nossa, adorei que você falou de ESG aqui. Ó, não sei se você pegou em casa essa dica, tá? Se não pegou, volta aí um pouquinho o vídeo e ouve de novo o que o Du falou aqui. Caramba, minha cabeça explodiu. Eu acho que esteve aqui o Júnior Abreu, ele fala muito nas redes sociais,
de novo. Ele fala muito nas redes sociais sobre... Ele é um influenciador de paternidade. Ele já esteve aqui. Ele fala muito de mais presença e menos presente. E o Newton Rueda, que foi uma outra pessoa que veio aqui, ele até postei um corte dele recente, que ele falou exatamente isso. Ele falou assim, no final do dia, você quer que o seu filho tenha uma caixa cheia de coisas que você deu. Talvez ele tenha essa caixa, né? Porque pode ser que ele doe também. Ou ele tenha a cabeça ou o coração cheio de lembranças boas de você. Porque muitos pais acabam trocando essa não presença por presente. Então, o que você quer? Uma bicicleta, um videogame, uma televisão, e vai dando, e aquilo vai trazendo uma ilusão, como você mesmo trouxe aqui essa palavra, estou presente, porque eu estou dando o que ele está me pedindo, mas pouco fico em casa. Porque é minha rotina, e tudo bem, gente, aqui, vamos fazer recortes aqui, né? Aqui nós estamos falando de uma forma generalizada, mas com recortes sociais também, de pessoas que vivem em situações mais vulneráveis, com relação até a não conseguir ficar mais com o filho, porque às vezes fica ali 2, 3 horas no transporte público, trabalha 8, 10, 12 horas para conseguir 2 empregos, 2 turnos, Então assim, gente, não estamos trazendo recortes aqui, né? Isso acho que é importante a gente falar. Perfeito. Mas é importante que se nós temos 10 minutos com os nossos filhos, que a gente tenha os melhores 10 minutos que a gente pode dar para eles da história ali, porque... acho que é sobre isso, é sobre nós entregarmos o melhor que nós temos a todo momento que nós estamos com eles. E isso vai transformando. E sabe que tem uma coisa que é importante também, que eu aprendi sendo pai, outras coisas que eu desenvolvi, como você me perguntou, assim, né? O fato do Gabriel ter tido um desafio inicial logo de vida, com um prognóstico de expectativa curta, e sempre rondar esse desafio né, grave ali e tal, para mim, de alguma forma, ficava assim, cara... porque todo pai, em geral, vai ter suas eventuais preferências ou sonhos com o filho. Que ele seja isso, que ele tenha aquela profissão, que ele seja o campeão da escola, que ele namore, sei lá. Tipo, muita gente mesmo. Expectativas, né? Expectativas. Quando você talvez tem uma situação que me ajuda, mas é uma boa dica para os pais, que a gente não vai conseguir evitar de ter expectativas, mas... de trabalhar ou forçá-las ou externá-las, muito talvez a gente possa evitar. Para mim, o mais importante dentro desse cenário é o Gabriel ser feliz. Ser feliz, cara. Nossa. Se ele quer ser monarquista, comunista, se ele quer ser gay, ou se ele quer escutar rock, ou se ele quer ser advogado ou artesão, cara, ele é feliz? É feliz. E ele quer, né, tem esse apego à vida e... Então, nessa situação, que é uma coisa, geralmente, não é assim, né? Pai, pô, eu quero, mas eu quero que você seja isso, e faça aquilo, e faça aquela escola, aquela faculdade. Não seja aquilo, que você não vai ganhar dinheiro. Então, eu entendo as expectativas, mas é muito importante essa visão. Então, além de estar presente, etc., mas você vai lá e não é exatamente do jeito que você quer. Você, claro, dá suas dicas, suas experiências, suas visões de mundo, mas eu aprendi, então, na convivência com o Gabriel... não é que eu sou perfeito, etc., mas essa visão ao longo desses 20 anos, essa história, inclusive quando ele reage ou mostra um ponto de vista, às vezes, cara, ele tá exercitando justamente essa adolescência ali, ele tem que me contrapor, essa consciência fala, ele não tá querendo contra, poxa... Não é contra o Luiz Eduardo, não, né? Não é contra você, né? Cara, ele é um adolescente. Você que estuda educação, você fala, pô, mas é difícil, porque na hora, você emocionalmente, porra, é gatilho, né? Eu faço isso, eu cuido de você, eu levo, então... Não, calma, cara, ele tá exercitando. E aí, quando ele põe um ponto de vista, mesmo que não seja o seu... Putz, eu não acho isso, essa opinião política, ou sei lá o que e tal, mas... Cara, que bom que você tá tendo. Que legal, né? Que importante. Então, essa é outra coisa bacana de pai que a gente pode aprender de não... Cara, lindo isso que você falou agora. Não importa. Eu já falei isso algumas vezes também. Eu acredito muito nisso. Eu quero que as meninas sejam felizes. E o meu trabalho, meu foco, meu principal trabalho da minha vida é ser pai. Pronto. Esse é o meu principal título. Inclusive, se você entrar no LinkedIn, vai lá no meu perfil, tá lá pai, o seu também, né? Você tá como pai também. Tá lá no nosso cargo, porque a gente entende que é a nossa principal profissão. E Du, eu tenho uma pergunta um pouco mais complexa para fazer para você. E eu chamo de pergunta bomba. Ela não é tão bomba para você. Mas eu acredito que vai ser interessante, eu quero te ouvir. Todo mundo fala que o futuro da inovação são as tecnologias, IA, robôs e tudo mais. Mas, cara, e se o futuro for no jeito que a gente cuida do outro? E se o futuro não for
a computação. O que você acha disso? Eu acho que é pouco provável que a tecnologia não mergulhe, invada o nosso cotidiano, né? Nada aponta para isso, muito pelo contrário. Gosto de fazer uma certa distinção que é difícil porque todo mundo vai esquecer e vai... Porque tecnologia é o estudo da técnica. Técnica a gente faz desde... Então, tecnologia tem desde sempre. Já existia antes mesmo de ter essa tecnologia que a gente acha que é computador hoje, né? Porque hoje a gente associa a tecnologia é o IA, é a computação quântica, é o óculos virtual. Não. Técnica é o estudo da técnica. Técnica para fazer argila no barro há 4.000 anos, pode ser lá 3, já era uma técnica. Técnica para dar aula é uma técnica, sei lá, vai evoluindo, vai mudando, mas sempre teve. Esse mergulho de dispositivos, né, e de assistentes virtuais e de equipamentos, o óculos, enfim, isso é a parte mais digital e eu acho que todo mundo investindo cada vez mais nessa história, né? A convergência físico-digital. Mas eu, que sou um humanista de carteirinha e que defendo, né, como consultor de inovação, professor, eu não posso negar a coisa dessa tecnologia digital. Tá aí, né? E vai ser importante para todo mundo. Para ganhar produtividade, para arrumar sua casa, para você fazer 1000 coisas no escritório. Sim. Legal. Só que a gente não pode desbalancear, né? De novo, tudo que desbalanceia é ruim. Eu lembro que tem vários filósofos e pensadores que falam mais ou menos numa espécie de tripé. Tem uma parte que é a espiritual, relacional, afetiva ali e tal. Tem a parte da arte, tem a parte da ciência. A ciência entendida como essa visão que a gente fala que hoje extrapola e exagera, que são das empresas. Não é que ela não é importante, é que ela engoliu todo o resto. Então, empresa é ultra produtividade, é a competitividade, é medir o tempo que você vai, aí você tem quantas ligações você faz, quantas visitas a campo você faz, quanto que vendeu no dia, e o IA vai lá e produzir um negócio que você levava meses, você vai fazer em 2 segundos. Isso é importante? É importante para crescimentos e resultados e impactos. Agora, isso engole tudo a ponto da gente não ter a relação afetiva, seja no trabalho, o equilíbrio de estar com o filho, a conversa despretensiosa. Sim. Falar, a gente está conversando, mas por que você... Serafim, você veio no podcast, o que você vai ganhar com isso? Sei lá, eu não estou pensando nesse negócio da produtividade ou do impacto econômico, financeiro. Eu vim porque é importante, é gostoso interagir com você, compartilhar visões de mundo, e assim vai. Então, e a parte da arte e da espiritualidade, de alguma forma, essas conexões para equilibrar o mundo. Aí fica bom. Eu não sei se a gente vai vingar com essa visão, né? Nesse cenário que se coloca. Mas você, a gente tem que lutar para fazer o futuro desejável ser alcançado. E esse desejável, que é tecnológico, que tem as interfaces, etc., mas que é humano, que é presente, que é pertencente, que é afetivo, que é criativo, que é extremamente colaborativo, que é holístico. Então, você também pensa, né, quando a gente fala de inovação, eu quando faço minhas palestras, minhas consultorias, eu sempre olho, é muito mais pela estratégia e pela cultura de inovação das organizações, né? Não pela tecnologia em si. Então, se for falar de futurismo, robô, não vou ser eu, vai ser uns colegas meus, mas eu vou falar mais dessa parte, né? Então, é esse desenho que a gente pode construir, que seja também mais humano, e toda vez que a gente faz inovação, mesmo na 3M, a gente falava isso há 15 anos, né? Lembra que a gente falou, inovação é criar valor com impacto. E impacto econômico também, etc. Mas como? Porque durante muito tempo rodou essa percepção que até hoje, assim, é bom para o acionista, é bom para vender para caramba e gerar lucro, mas é bom para a força de trabalho, as relações de trabalho, de fornecedores, para a sociedade. Aquilo lá, então eu faço uma coisa muito legal que a princípio, eu criei um aplicativo legal, mas esse negócio adoece as pessoas. Depois ele vira uma ferramenta de
pedofilia. Cara, então eu preciso... Eu vou acabar com o meu negócio? Não, talvez não, mas eu preciso estar ciente do impacto e tentar corrigir. Concordo. Se eu faço produtos lá de ultraprocessados que eventualmente têm um impacto na saúde, você né, me disse aí que é um lutador ali vegano ou busca... Não, você vai fechar sua fábrica no dia seguinte? Não, talvez, mas você tem que fazer um movimento, porque agora você sabe que tem um impacto. Talvez não soubesse antes. Não soubesse. Mas hoje você tem dado. Então o que você vai fazer? Você deveria desenvolver, por inovação, novos produtos, novos serviços, buscar novos ingredientes para transformar o seu negócio. Você não vai ficar querendo defender aquilo para ganhar dinheiro e impactar, e poluir o rio, e descartar um lixo que contamina. Então a inovação, ela também tem que ser esse pensamento holístico, né? Qual o impacto? Ele é responsável, ele é ético pela inovação que a gente faz, pequeno ou grande, dentro da comunidade, da sua casa ou na tua empresa, né? Nossa, adorei sua resposta. Não esperava que você respondesse isso, tá? Eu achei que você ia para um outro caminho, você foi e voltou, falei, caramba, calma aí, super completo. Adorei essa explicação, adorei. Eu acho que isso traz também um pouco da sua expertise, mas também traz essa sua vivência, desse reconhecimento que você tem sobre essas relações humanas, o quanto elas são realmente importantes para nós, né? E quanto a sociedade, né? Você falou aqui, quanto a sociedade ela importa em todos esses processos. Cara, tem um quadro que chama Sem Pensar. Eu vou te falar algumas palavras e você vai me devolver com apenas uma palavra. Você topa? Nossa. É difícil, hein? A galera aqui, a última pessoa que veio aqui explicou todas as palavras. Vou tentar. Vamos lá? Preparado? Vai. Inovação. Mudança. Presença. Amor. Cuidado. Afeto. Afeto. Cara, adorei suas palavras. Nossa, é muito rápido no pensamento. Você foi parabéns, hein? Você foi o ganhador do quadro sempre, porque você... Nossa, pensou muito rápido aqui. Eu me envolvi, porque a gente tem que se envolver no exercício, né? Porque, em geral, eu sou o cara que vou falar, deixa eu ver, a melhor resposta que eu poderia dar para isso é isso, aí ia ficar pensando. Você ia colocar no seu algoritmo mental, no seu, né? Mas você falou, cara, vem entrar no jogo aqui e fala. Ah, adorei, muito bom, cara, adorei todos os seus pontos. Normalmente eu gosto de indicar livro para que as pessoas possam continuar esse nosso bate-papo, ou melhor, continuar a se aprofundar um pouco mais nisso que nós conversamos aqui hoje. O que você gostaria, além disso, do seu TED, que eu vou deixar na descrição lá para que as pessoas acessem e assistam, o que mais você gostaria de deixar aqui como uma sugestão de material para o pessoal? Ah, que legal. Tem algum livro que você fala, cara, esse livro aqui eu li, mudou minha vida, esse documentário, para te deixar aqui como uma dica? Eu vou dizer até umas coisas que têm conexão eventualmente comigo, né? Perfeito. Que é assim, se alguém gostou da conversa e quer saber mais. Por exemplo, sobre inovação do ponto de vista corporativo, eu tenho um livro que chama O Poder da Inovação. Tá. Pela editora Saraiva lá, então já tem anos, e foi um livro importante ali no cenário aí da inovação corporativa, né? Tô com o meu segundo livro para ser publicado em 2025, agora no final do ano, legal, que é parabéns. sobre transformação, significado, criatividade, mais que tudo, né? Legal. E isso vai ser legal, mas esse ainda não dá para, né, mais para o final do ano. A gente criou um projeto, né? Eu concebi um projeto que chama Inspira.move. E ele gerou vários filhotes que estão na internet, no YouTube, lá tem episódios que eu acho tão bonitos, cara, que a gente pedia para pessoas, geralmente da economia criativa, contarem um pouco do processo criativo delas. Então você tem diversas pessoas, e músicos, e costureiras, e cozinheiros, e empreendedores sociais, tal, que contam isso. Mas na 4ª temporada tem um filme que passou na TV Cultura há uma semana, que chama Inspira. Recomendo demais, porque é tão lindo e tem vários desses depoimentos do Lenine, do Ailton Krenak, onde eles, cada pessoa que aparece, ela dá uma aula de vida, assim, de essência, eu sempre me comovo, sou suspeito porque eu participei, tem vários projetos do Inspira, vários outros documentários ligados a essa importância humana do amor, né, da integridade, da colaboração. Isso é legal. Agora, última dica que tem um livro que me marcou muito, uns anos atrás, que chama Alma e Moral, de um rabino chamado Newton Bonder. E virou uma peça de teatro por
década que uma atriz linda, que também está no Inspira lá, que é a Clarice Nisquier, faz um monólogo e pega esse livro e fala. Eu vi a peça e li o livro. Acho maravilhoso, transformador para você no autoconhecimento, entender como é esse processo. A essência que mais me marca nesse livro, que ele fala que a gente é sempre uma conservação e transformação, que as duas forças dentro de nós é importante. Mas que a alma tem esse conceito imoral, que é aquele de transgredir, ou de te perguntar se você quer transgredir. De alguma forma, assim, sua vida corporativa, um momento você falou, preciso talvez mudar. É a alma, segundo ele, é a alma que está ali transgredindo, perguntando, será que vale a pena ficar aqui ou eu preciso me alimentar de outras coisas? Pode ser um relacionamento de 30 anos, de 15 anos. Você fala, cara, será que vale? Ou o que... Então é a alma ali sempre te perguntando, fica aqui mesmo porque é muito bom e vale a pena ficar mais e renovando? Ou acho lindos os exemplos. Recomendo. Ótimo. Deixaremos todas as dicas na descrição do vídeo. Vai na descrição do YouTube e do Spotify também. E você falou, Ailton Krenak. Ailton Krenak, ouça, estamos falando de você, hein? Olha meu e-mail, ele tá na lista aqui para vir aqui. Estamos conversando. Eu também adoro, eu sou super fã dele. Muito bom. E como que as pessoas acham você, Du, nas redes sociais? Me acham no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E te acham como? Escreve lá um negócio. Depois não sei se tem lá o lugar para marcar, mas do Serafim, geralmente é onde eu uso. Tá. E no LinkedIn é Luiz Serafim. Luiz Serafim. E, gente, ele não é meu primo, tá? E nem meu irmão. Pois é. Talvez seja, estávamos falando aqui, né? Por gerações passadas. Talvez exista uma conexão. Tem um site também, que é o luisserafim.com.br. Aí dá para ver tudo que eu faço. Artigos, blog. Ótimo, muito bom. Deixaremos tudo na descrição para as pessoas te encontrarem. Obrigado por estar aqui, obrigado por compartilhar sua história, suas ideias, seu processo criativo. Já peguei seu processo criativo aqui, já aprendi, adorei, vou comprar o seu livro também, porque eu adoro falar sobre inovação. E, cara, obrigado mesmo, obrigado por compartilhar essa história tão linda, sua e do Gabriel. Eu acho que faltou aqui, a gente pode ter um segundo episódio para falar só desse movimento da Paralimpíada que você está se envolvendo com o Gabriel, que está sendo lindo, né? Torçam por nós. Né? Estaremos lá na torcida, muito bom, parabéns. E eu sempre encerro o episódio com uma frase, e hoje a frase será: a compaixão é a forma mais elevada de inteligência. Krishnamurti. Obrigado você que esteve até agora aqui com a gente nesse episódio maravilhoso com o do Serafim, transformador, várias ideias. Pega esse episódio agora e manda para aqueles seus amigos que querem também saber sobre como transformar suas vidas. Ou manda para aquele amigo que está ali, que não está conseguindo pensar de forma criativa. O Du aqui deu vários insights para a gente. Espero que você possa também curtir, não só aqui no YouTube ou Spotify, mas em todas as nossas plataformas. Estamos na Apple, estamos na Amazon, estamos no Castbox, estamos no Pocketbox, estamos em todos os agregadores que existem. Obrigado, Du. Foi um prazerzão, Valeu, cara. Parabéns pelo projeto de disseminar inspirações. Tamo junto, obrigado. Valeu.